Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula em relação à origem da vida. No aspecto de fundamentos, vamos conhecer as principais ideias relacionadas à origem da vida, enfocando um aspecto evolucionista e um aspecto criacionista. Vamos para a aula após a nossa vinheta. Muito bem, estamos aqui para abordar sobre as teorias evolucionistas. Nessa primeira parte, a de fundamentos, tá? E a gente começa com a ideia do Big Bang. Vamos ver como que foi, como que se deu a formulação dessa ideia. Bom, nós temos aqui uma simulação do Big Bang, a nível ilustrativa. O Big Bang teria acontecido há 15 bilhões de anos atrás, um advento que seria então o responsável pela origem de todo o universo e pela origem da vida. Com base nessa ideia, a gente formulou aqui, nós trouxemos um relógio evolutivo, um relógio biológico evolutivo em relação a isso, chamado de linha do tempo. Então, vou enfocar aqui desse lado, com o sensor do mouse. Aqui seria o Big Bang, há 15 bilhões de anos atrás. Lá na frente ocorreu a formação do universo, no caso aqui a Via Láctea, há 5 bilhões de anos atrás. Na sequência, a Terra foi formada, tá? E se a gente for verificar, há 4,6 bilhões de anos atrás, né? E após isso, a gente observa a vida microbiana surgindo aqui aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. E essa vida microbiana, de aspecto morfológico celular muito simples, ela teria lá na frente, então, evoluído e aparecido novas células, chamadas de células eucariontes, quer dizer, células mais sofisticadas, mais modernas. Após isso, os organismos multicelulares evoluíram e povoaram toda a Terra. Aqui uma linha do tempo que traz uma ideia geológica. Então, se você for observar, né, a vida na Terra, ela foi aparecer, o primeiro ser vivo, aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás. Aqui nós estamos datando um aspecto geológico a nível de teoria. Bom, então, com base nisso, né, ao aparecimento da Terra, como era o ambiente primitivo da Terra, do planeta Terra? Então, o que nós tínhamos? Intensa atividade vulcânica. Essas atividades vulcânicas, elas faziam com que a atmosfera terrestre era muito quente, né, temperaturas altíssimas, e com isso teria proporcionado condições inóspitas para a evolução da vida, ou seja, seria muito difícil nessas altas temperaturas a vida evoluir no que ela é hoje. Então, com isso, a Terra primitiva ela também tinha bastantes radiações ultravioletas. A composição química da atmosfera basicamente era formada por esses gases. O primeiro, o H2, é o gás hidrogênio. O segundo gás, o CH4, que a gente chama de gás dos pântanos, né? Aí seria o gás metano. O próximo gás, o NH3, que seria a amônia, e vapor d'água, né? O H2O. Então, numerosas reações químicas foram desencadeadas, dando origem às primeiras formas de vida. Então, as hipóteses relacionadas a essas formas de vida por meio de reações químicas, seria sugerido que átomos que se reagiram com outros átomos e formaram moléculas. Essas moléculas se reorganizaram, né, e foram formando compostos mais evoluídos. Então, nessas reações químicas que foram ocorrendo, foram surgindo compostos inorgânicos e orgânicos.
Os compostos inorgânicos, de forma geral, são aqueles que não apresentam carbono, por exemplo, água e sais minerais, e os compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono em sua estrutura molecular principal. Aqui a gente cita, né, a presença de aminoácidos. E esses aminoácidos, então, foram se empacotando e desencadeando aí as proteínas. Essas proteínas formaram vários aglomerados, que a gente chama de aglomerados proteicos, e teria dado origem a uma sopa de proteína que a gente chama de coacervados, né? O termo sopa de proteínas é só para fazer uma analogia, mas o que foi realmente a ideia do coacervado? Que a vida teria surgido por meio de reações químicas, né, com aglomerados proteicos. Esses aglomerados proteicos, então, a gente chama de coacervados. Tudo bem? Então, está aqui, turma, a composição da atmosfera primitiva. Então, se você observar, a ideia seria que a Terra, quando foi formada, ela era coberta de grandes erupções vulcânicas, era muito quente, não tinha condições de proporcionar, de evoluir a vida. Além disso, não existia o gás oxigênio, mas que depois ela passou por uma grande catástrofe, um resfriamento e a vida foi surgindo. Tá? Vamos falar sobre como que se deu as etapas relacionadas ao resfriamento da Terra do ponto de vista evolucionista. Bom, então aqui a gente traz a ideia, né, dos coacervados. Esses coacervados teriam sido os responsáveis pelo desencadeamento da vida microbiana. Essa vida microbiana, a gente se refere às arqueobactérias. Essas arqueobactérias, então, teriam sido os primeiros seres vivos formados na Terra primitiva, há 3,8 bilhões de anos atrás, e a partir delas a diversidade de vida foi evoluindo, considerando o aspecto das mutações, tá? E da evolução. Então, a gente tem um cenário aí da Terra em formação, um aspecto aí alaranjado, e a Terra atual. E abaixo, né, conjuntos de proteínas, que foi denominado de coacervado. Essa imagem, ela retrata aí o cenário da Terra primitiva, com temperaturas altíssimas. Algumas literaturas datam de em torno de 1.200 graus Celsius a temperatura da Terra primitiva. Então, o próprio ferro que existia na Terra, ele estava num estado líquido no fundo dos oceanos, né, com essas temperaturas altíssimas. Isso a nível de hipóteses, ou seja, as ideias evolucionistas que colocam dentro da literatura esse aspecto para ser discutido. Bom, como que se deu a evolução do metabolismo energético? Esse metabolismo energético corresponde às reações químicas que ocorreram nas células, tá? Através de obtenção de energia. Por isso que a gente chama de metabolismo energético. Metabolismo corresponde a um conjunto de reações químicas que acontece nas células e elas precisam de energia, o ATP. Por isso que isso a gente relaciona energético. Bom, considerando esse tópico aí, vamos comentar um pouco sobre eles. O que foi essa hipótese heterotrófica? Tá? Então, veja bem, como que surgiu o primeiro ser vivo? Então, a vida surgiu a nível microbiano. Então, as células surgiram, apareceram na Terra, certo? Como que essas células se alimentavam? Como que essas células utilizavam qual mecanismo para obter essa energia? Aí o que acontece? Essa hipótese heterotrófica é a mais aceita do ponto de vista de obtenção de energia. O que seria? Então anota aí. Qual era a composição de obtenção de energia dos primeiros seres vivos? Hipótese heterotrófica, tá? O que significa esse termo heterotrófico? Quer dizer que os seres vivos não produzem
o seu próprio alimento. Então, aqueles organismos vivos que surgiram na Terra, eles não produziam o seu próprio alimento. Se ele não produz, ele tem que buscar alguma fonte para adquirir essa energia, certo? Por isso que é heterotrófico. Uma outra questão, se não tinha o oxigênio na Terra primitiva, esse organismo não utilizava o oxigênio para respirar. Então, ele era anaeróbico. O organismo anaeróbico é aquele que não precisa do oxigênio. Não utiliza o oxigênio para respirar. Como que ele utilizava, então, para mecanismo de obtenção de energia? Se não tem o oxigênio, ele utilizava a fermentação, que é um processo que acontece na ausência do oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico. Por exemplo, a quimiossíntese, eles utilizavam para obterem a sua energia. Acontece que essa comunidade de micro-organismos heterotróficos foram aumentando no fundo dos oceanos e aumentaram em grandes proporções. Só que o alimento que tinha disponível para eles não aumentou proporcionalmente. Pelo contrário, esse alimento diminuiu. Sabe o que aconteceu? Imagine uma população de organismos vivos. A quantidade de alimento aumenta. E a quantidade de organismos, aumenta. Tá? A quantidade de organismos vivos aumenta. E a quantidade de alimento diminui. O que acontece? Seleção natural. Então, aquelas espécies mais aptas, elas vão sobreviver e adquirir novos mecanismos relacionados à obtenção de energia. Então, hipoteticamente, elas sofreram mutações. E essas mutações, elas começaram a metabolizar, sabe o quê? A energia do Sol. Para produzir o seu próprio alimento, uma espécie de açúcar, de carboidrato. Então, as bactérias primitivas, vamos dar uma referência de nomenclatura, chamada de arqueobactérias. Os seus descendentes, aquela população que sobreviveu com aquela redução do alimento, vamos chamar de cianofícias, tá? Ou cianobactérias, pode ser chamado também de cianobactérias. Então, essa galera começou a pegar energia da onde? Do Sol. Para quê? Para produzir o seu alimento. Metabolizar, tá? Energia. Com isso, elas começaram a liberar nessa reação química, através da utilização da luz do Sol, uma vez que esses descendentes tinham a presença de cloroplastos, o que aconteceu? Eles começaram a metabolizar e liberar para a atmosfera gás oxigênio. Olha que interessante, né? Só que existia muito ferro dissolvido no fundo dos oceanos. O oxigênio que começou a ser liberado pelas cianobactérias, então ele começou a reagir com o ferro. E aí esse ferro foi se oxidando, ou seja, se enferrujando e se aflorou no subsolo, formando as jazidas ferríferas e constituindo uma capa ferruginosa que a gente chama de canga hematítica litossólica, como se fosse uma grande frigideira de ferro. Então, do ponto de vista geomorfológico, evolutivo, a gente pode apontar que onde tem minério de ferro, eram áreas oceânicas da Terra primitiva, tá? Então, o que diz aqui o texto? Vamos ver aqui o nosso quadro. Os primeiros seres vivos, incapazes de produzir seu próprio alimento, utilizavam o quê? Substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Por quê? Eles não tinham mecanismo de obter seu próprio alimento. Eles não eram autotróficos, tá? E sim heterotróficos. Como não existia o oxigênio, eles eram fermentadores. Então, era esse mecanismo aí envolvendo as reações químicas para obter energia. A partir da fermentação, houve um aumento de concentração de
gás carbônico, porque a fermentação aí alcoólica libera, a fermentação libera o dióxido de carbono para a atmosfera. E esse gás carbônico, ele concentra, acumula calor, né? Então, criou aí as condições para o surgimento dos primeiros organismos autotróficos fotossintetizantes. Veja bem o cenário. Os primeiros seres vivos, então, eles eram heterotróficos, anota aí, eles eram anaeróbicos, tá? Anota aí, e fermentadores. O que é o heterotrófico? Não sintetiza o seu próprio alimento. O que significa anaeróbico? Aquele ser vivo que não utiliza o oxigênio para sobreviver. E fermentativo é o mecanismo de obtenção de energia na ausência do oxigênio. Segundo cenário, os seus descendentes que sobreviveram, logicamente daquela população que passou por uma seleção natural, população de cianobactérias. Então, o segundo cenário da vida seria o quê? Organismos do tipo aeróbicos, significa aqueles que utilizam o oxigênio para respirar, para sobreviver. Também autotróficos, ou seja, eles começaram a produzir seu próprio alimento, que interessante, através de mecanismos de obtenção de energia da luz do sol. Então, se eles eram autotróficos, eles também eram fotossintetizantes. Quer dizer, começaram a liberar oxigênio para a atmosfera. Primeiramente, todo o oxigênio foi dissolvido no fundo dos oceanos, e depois, quando consumiu todo o ferro consumido, esse oxigênio, né, o ferro, aliás, começou a se aflorar no subsolo e o oxigênio começou a ir para a atmosfera. Com isso, a composição da atmosfera primitiva ela ficou diferente. Ela saiu daquele formato alaranjado, violeta, algumas referências fazem assim, para um aspecto azulado, a formação da camada de ozônio. Beleza? Então, vamos conhecer um pouquinho, e aí é interessante vocês anotar essas reações químicas correspondentes a cada processo. Então, o que nós temos aí no nosso quadro? Atividade fotossintética, produziu o acúmulo de quê? De oxigênio. Olha que gás importante para os seres aeróbicos, né? Então, esse gás oxigênio foi o fator que criou condições, de fato, para a vida ter sido favorável, tá? E também se evoluir. Porque o oxigênio, átomos de oxigênio se reagiram com outros átomos, formando moléculas e, por sua vez, formaram aí a camada de ozônio, o O3. Então, como que se dá a reação química da fermentação? Nós temos o açúcar, que pode ser também um tipo de carboidrato, tá? Aqui a glicólise, como produtos, e os reagentes lá, eu tenho o álcool, mais gás carbônico, produzindo aí a ATP. A fotossíntese, o que acontece? A captura de gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai sofrer uma reação química com a água, na presença da luz, vai produzir carboidrato, que é o açúcar, e liberar para a atmosfera água mais vapor, o oxigênio, o gás oxigênio mais vapor d'água. Não está ali o oxigênio depois da água, mas tinha vapor d'água também sendo liberado, tá? Respiração aeróbica. Então, a respiração aeróbica ela vai quebrar aí a glicose, que é a molécula do açúcar, que é justamente para produzir energia. Ela vai ter a necessidade de ter o consumo aqui do oxigênio, vai liberar no processo da respiração gás carbônico, além de água, e ela vai ter aí um saldo aí que ela vai consumir, né, de 38 ATP. Então, aqui são reações químicas para cada processo. Peço que vocês anotem aí essas fórmulas no caderno de vocês, tá? Com bastante atenção ao nome de cada uma. Fermentação, qual que é a reação química?
fotossíntese, qual que é a reação química, do mesmo jeito a última que é a respiração aeróbica, que utiliza aí o oxigênio. Por exemplo, nós utilizamos o oxigênio, né? Então nós somos aeróbicos. Ah, professor, tem algum organismo no contexto atual que não utiliza o oxigênio? Nós temos seres anaeróbicos? Temos, gente. Por exemplo, as bactérias. Temos bactérias anaeróbicas. Por exemplo, a do tétano. Ela não utiliza o oxigênio, tá? E aqui nós temos ainda no contexto da hipótese autotrófica, né? A hipótese mais aceita é a heterotrófica. Mas o que diz aqui essa outra hipótese? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de hipótese, a gente está se referindo ao conjunto de ideias, tá? Então, isso seria as hipóteses. Então, nós temos aí, por exemplo, a presença de enxofre, né? Reagindo aí com ácidos, e esses enxofres iriam produzir lá na frente a energia, tá? Então, o nosso quadro coloca aí que os primeiros seres vivos surgiram em ambientes muito extremos, quer dizer, muito inóspitos, né? Bem difíceis, nutrindo-se a partir de reações entre substâncias inorgânicas, tá? Assim como as bactérias. Então, as bactérias mais primitivas a gente chama de árqueas, quer dizer, arqueobactérias. Como elas utilizavam a obtenção de alimento, né, que é o enxofre de rochas, tá? Então ela é chamada de quimiolito autotrófico. Nossa, professor, que nome complicado? É um pouco, mas é um tipo de processo que essas bactérias obtinham alimento, e justamente era o alimento rico em enxofre, de rochas. E eles utilizavam a reação química, por isso que é chamado de quimiolito autotrófico. O trófico quer dizer nutriente, né, nutrição, beleza? Então, a partir desses primeiros seres vivos, surgiram aí os organismos fermentadores, e lá na frente, os fotossintetizantes, tá? Que desencadearam aí os aeróbicos. Não esqueçam da sequência, tá? Fermentadores não utilizavam o oxigênio. Já os fotossintetizantes liberavam o oxigênio para a atmosfera. Isso foi muito importante aí, porque os seres vivos precisam do oxigênio, em sua maioria, para respirarem. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Essa outra teoria relacionada à ideia de que células simples evoluíram por meio de mutações. Essas mutações vieram células intermediárias, e essas células intermediárias lá na frente deram origem para as células mais complexas, mais evoluídas. Então, qual que é essa teoria da endossimbiose? Que eu tenho uma célula simples, um procarionte, tá aqui, vou apontar aqui o mouse, né, o pontinho aqui, ó, no procarionte. Esse procarionte sofreu um aumento do volume celular através de mutações. Uma célula intermediária apareceu, com características de células animais e células vegetais mais sofisticadas, e deram então, lá na frente, origem às células eucariontes, animais e vegetais, tá? Nós teremos algumas aulas específicas só para falar de organização celular. Então, essa aqui seria a ideia da endossimbiose, tá? Vamos lá para essa parte final das teorias. O criacionismo tem como base o livro de Gênesis, que diz que no princípio um ser superior chamado Deus criou todo o universo, os planetas e tudo que existe com a diversidade de vida conforme a sua espécie. Então essa é a teoria do criacionismo, criador por um ato divino, superior. Panspermia cósmica ou cosmogênica foi uma ideia também que as primeiras formas de vida teriam vindo do espaço, de carona nos meteoros que caíram na Terra, e elas teriam evoluído. Gostaria de fazer só uma referência aqui dentro do criacionismo, que de fato se pergunta em questão de vestibular. Dentro do criacionismo nós temos uma corrente que existiu, que foi chamada de fixismo. E o que foi o fixismo? Cientistas que acreditavam que as espécies eram imutáveis,
não sofriam nenhum tipo de evolução, de mutação, e elas ficavam fixas durante toda a sua vida. Tá? Essa teoria ela foi desconsiderada, mas lá na frente o fixismo ele reconheceu a microevolução a nível de sistema, que os organismos evoluem a nível de sistema celular, de tecido, né, passam por transformações morfológicas através da microevolução. Mas nós temos também a ideia da macroevolução radical, quer dizer que a vida simples, que surgiu de um meio inanimado, evoluiu e teria dado origem aos seres mais complexos. Isso seria a macroevolução, beleza? Então, o aparecimento dos primeiros seres vivos datam a 3,8 bilhões de anos atrás, e com o surgimento desses seres vivos através de reações químicas, e lá na frente esses seres sofreram outro processo, outra catástrofe relacionada à seleção natural, e novos seres vivos surgiram chamados de cianofícias ou cianobactérias, vindo de ancestrais comuns de arqueobactérias. Eles começaram a promover a liberação de oxigênio para a atmosfera, e aí aparece a fotossíntese. Tá? Então, a vida iniciou nessa ideia de processo de reações químicas. Essas reações químicas teriam dado origem a coacervados. Esses coacervados formaram então as arqueobactérias, as primeiras células constituídas de organismos unicelulares. E eles passaram por algumas alterações por conta da perca de alimento. Essas alterações eles adquiriram novos mecanismos de energia, e aí nós temos o aparecimento da fotossíntese, que mudou o cenário atmosférico da Terra primitiva e ocorreu o resfriamento da temperatura da Terra. Beleza? Bom, na próxima aula nós iremos abordar sobre as hipóteses evolucionistas. Aí eu vou falar para vocês de lamarckismo e darwinismo. Beleza? Então, a gente conclui aqui essa aula. Eu peço que vocês façam as anotações referente a esses fundamentos. E aí vocês aguardem, tá, a parte 2. Essa aula eu vou chamar de parte 1, fundamentos em relação à origem da vida. E a nossa próxima aula vai ser de parte 2, as teorias evolucionistas, chamada lamarckismo e darwinismo. Então, pessoal, foi um prazer. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.